Tricolor, eu não tô conseguindo dormir, não. São exatamente aqui 11 horas da noite, né, dessa segunda-feira, após a eliminação da Inter de Milão, classificação do nosso Fluminense. E vamos para os reacts, vamos fazer os reacts aqui, os reacts de resenha, comendo solto. Vamos fazer aqui, vamos ver como reagiu, né, os comentaristas brasileiros depois desse resultado do Fluminense. Eu optei aqui por não colocar os comentaristas, né, que sempre depreciam o clube, né, Mauro César Pereira, por exemplo. Estava até procurando aqui, se eu pensando se eu colocaria ou não. Mas a gente vai falar aqui dos os principais caras aqui, né, que, né, entendem aqui o futebol, que entendem o jogo. E a gente vai começar aqui sempre com ele, né? Sempre com o Fred Caldeira, o meu cronista tricolor preferido. Vamos começar com ele, vamos ver como é que o Fred reagiu aí a essa vitória do Fluminense. Vamos reagir ao senhor grande tricolor, Fred Caldeira. Lembrando aí que a gente coloca o direito autoral para não dar nenhum problema. Fala, Fred Caldeira, fala tudo o que tu quiser. Saudações tricolores. Cara, eu sinceramente, eu não consigo tentar contemporizar, trazer um pouco de sobriedade para o êxtase e para a alegria retumbante que está dentro desse coração aqui nesse momento, cara. O Fluminense, senhoritas e senhoritos, venceu por 2-0 a Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões. O Fluminense eliminou a atual vice-campeã da Liga dos Campeões. 2-0. Eu não sei o quanto que cabe nessas frases, o quanto que cabe na... Quanto tempo a gente vai demorar para entender o tamanho dessa vitória, porque é uma página muito linda, importante, assombrosa, colossal na história desse clube. Porque, é claro, o Fluminense tem vitórias enormes, inclusive contra europeus, em torneios que hoje não existem e, por não existirem, são de maneira muito errada, incerta, colocados como se fossem parte deles torneios amistosos ou torneios pouco importantes, mas na época tinham o próprio valor. Só que essa vitória contra a atual vice-campeã da Liga dos Campeões em um jogo eliminatório de uma Copa do Mundo de clubes, ela tem o tamanho que talvez poucas tiveram na história desse clube, tá? Poucas tiveram. Muito bom. Porque é a vitória contra um poderosíssimo clube europeu dentro da nova ordem econômica do futebol mundial. Nova historicamente falando, evidentemente que não começou agora. Começou ali desde os anos 90, que a pirâmide foi trazendo todas as riquezas e todos os talentos para o lado de cá. A Inter de Milão, ela não é dos clubes mais ricos do futebol europeu, ela é dos mais tradicionais e ela, nos últimos anos, ela fez mais ou menos o que o Fluminense fez no futebol brasileiro, ela fez no futebol europeu. Voltou nos últimos 3, 4 anos, porque conseguiu fazer muito com pouco, relativamente falando. E o Fluminense fez a mesma coisa. Por isso esses dois se encontram. A diferença é que o Fluminense conseguiu furar essa bolha conquistando um troféu continental. A Inter bateu 2 vezes na trave e agora bate e cai diante do Fluminense. Senhoritas e senhoritos, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense é um assombro. O Fluminense é um colosso. Essa isso, vitória, porra. ela traz a estatura desse clube também. Essa vitória, ela entra para o hall de grandes vitórias do futebol brasileiro desde que a nova ordem mundial foi estabelecida. Que vitória, cara. E que Renato Gaúcho, não consigo chamar de Portaluppi, Renato Gaúcho, você colocou esse jogo no bolso a partir do momento em que você entendeu que era um jogo para se ganhar. Não era um jogo para você sair maior do que a partida.
Não era o jogo para você tentar colocar e imprimir a própria marca de futebol. E eu não falo isso com nenhuma indireta para ninguém, tá? Tá Eu fazendo falo isso sim, pô. porque é uma corrente de pensamento tão válida quanto a outra. Essa deu certo. E deu certo não por acidente, deu certo por planejamento, por treino, por estratégia e uma execução muito bem executada. O Renato entendeu, espelhando o esquema tático da Inter de Milão, que era muito importante você não dar espaços para a Inter fazer o que faz de melhor, que é transitar ofensivamente, que é contra-atacar, que é utilizar a profundidade dos dois laterais Exatamente. pontas e a puxada de marcação do Thuram, que voltou de lesão, com o Lautaro entrando na batuta de Barella, fora, claro, a força da Inter de Milão na bola aérea, que o Fluminense conseguiu neutralizar na maior parte do jogo, tudo isso foi enxergado e estudado por Renato, que conseguiu essa vitória muito por conta dele, muito por conta da decisão dele. Então, eu dou meus parabéns aqui para o Renato, porque ele conseguiu colocar o Fluminense nas quartas de final da Copa do Mundo. Deixa eu repetir isso. O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo. Cara, que atuação. Que atuação. Uma atuação que entendeu que o protagonismo estava na coadjuvância. Que o protagonismo estava em incorporar, personificar a serpente da Inter de Milão. Espera retraída para dar o bote quando necessário. E foi dessa maneira que o Fluminense conseguiu sufocar, morder e eliminar uma envenenada Inter de Milão. O veneno do Fluminense, da erva venenosa, como canta uma das torcidas do Fluminense, derrubou essa Inter de Milão, defendendo-se muito bem quase que o tempo todo. Quase, porque o tal erro zero contra a elite do futebol europeu é impossível. Então o Fluminense errou em certos momentos, principalmente na reta final ali do segundo tempo, quando a Inter realmente começou a criar chances suficientes para pelo menos empatar o jogo. A bola na trave do Lautaro, mais do que a de Marco, que acerta a trave quando estava 2-0, a do Lautaro seria a bola do empate, a defesaça do Fábio. Aliás, Fábio é o maior goleiro que eu já vi no Fluminense. Eu disse isso no último vídeo, cada vez ele cresce mais. E eu não quero nem ver a aposentadoria do Fábio em breve, tá? Por mim que ele fica até 50 anos se continuar dessa forma. Ou mais. Que goleiro, cara. Que goleiro. A história do Fábio, ela é muito pouco contada. Sempre foi, né? Desde a época do Vasco, que impressionava, principalmente na época do Cruzeiro e agora no Fluminense. O Fábio, ele tem uma das trajetórias mais bonitas da história do futebol brasileiro. Já é o goleiro, já é o jogador profissional com mais jogos na história do futebol mundial, superando o Peter Shilton, aqui da Inglaterra. Inclusive a BBC, outro dia, a rádio me ligou para participar do programa deles para falar um pouco, rapidamente, sobre essa marca do Fábio, que está chegando lá, né? Não chegou ainda, perdão. Está chegando. Acho que faltam 13, 12 jogos para superar o Peter Shilton. Mas já ultrapassou o Buffon como goleiro com mais jogos sem ser vazado. Mais de 500 jogos. E o Fábio, mais uma vez, garante que o Fluminense não atravesse um jogo sem sofrer gol. Que não atravesse o jogo sofrendo gol. Né? Que consiga atravessar esse jogo sem ser vazado. Cara, e o John Arias, né? Assim, cara, o tamanho do John Arias para a história do Fluminense. Eu falei aqui, alguns tricolores ficaram um pouco... estranharam o que eu falei, de maneira muito educada, que o John Arias está caminhando a passos largos para ser o maior jogador que a nossa geração já viu no Fluminense. Dos mais novos, pós-Fred, certamente. Certamente. Mas eu já acho que o John Arias é o segundo, cara. E para a história do clube, um top 10. E Germán Cano. Eu nunca mais ouso duvidar de você. Germán Cano
Eu não queria vê-lo como titular nessa Copa do Mundo de... Peraí. Fred Caldeira, assim como eu, pedindo desculpa ao Germancano, né? Eu não ouso mais em não pedir. Cara, eu também, cara, quero dizer aqui que eu não ouso mais duvidar do senhor Germancano. Depois de tudo que tu fez na Libertadores, chega a ser uma heresia, né? A gente ama tanto o Fluminense, cara, que a gente acaba colocando o Fluminense à frente de tudo e o que é melhor para o Fluminense. Então, muitas vezes a gente coloca o jogador para o lado, porque o clube é maior que o jogador realmente, mas não dá para duvidar de Germancano, como falou o Fred Caldeira. E ó, eu quero dizer outra coisa aqui. Eu não duvido mais também do meu amigo Pedra Portuguesa, Maurício, que falou que Quintero, você está errado, o Cano ele vai importante para o time taticamente, se precisar ele vai entregar, se precisar defender ele vai defender, e o homem destruiu defensivamente, não só ofensivamente. Para aqueles que acham que atacante não pode defender, dê uma olhada nos números de defesas dele, 3 roubadas de bola, interceptações, disputas terrestres. Mas fala aí, Fred Caldeira, peça sua desculpa assim como eu pedi a minha. Clubes em nenhum momento até aqui, porque eu julgava que a sua condição física não seria atingida ainda dentro dessa competição por estar voltando de lesão e ter jogado mal contra o San Hyundai e o Mamelodi Sundowns. Mas hoje, Germancano, para além do gol, que é a marca de Cano, né? É a marca do Cano, especialmente no Fluminense, 200 jogos, completa 200 jogos contra a Inter de Milão. 106 gols, 58 assistidos por John Arias. É o casal 20. Exatamente. É o casal 20. Exatamente. Do Fluminense. Tem que ter status dos dois. É o novo casal 20, bicho. Depois de Washington e Assis. Agora temos John Arias e Germancano. E quase que teve um gol do Arias com um corta-luz do Cano no segundo tempo, que teria sido uma pintura que eu ficaria aqui. Ai, cara. A partida do Ignacio, mais uma vez, hein? Mais ainda do que contra o San Hyundai, do Mamelodi Sundowns. Ou foi o Ulsan? Não, Mamelodi. Mais ainda, cara. A partida do Ignacio foi gigante. Se ele não dá o mole de estar adiantado no gol bem anulado, ele teria feito barba, cabelo e bigode. Mas foi uma partidaça. Thiago Silva, falando em grandes ídolos da história do Fluminense, o Thiago Silva, mais uma vez, indefectível. Esses jogadores aí, o Hércules, que entrou um pouco abaixo do que eu gostaria, assim como o Lima, aliás, as substituições não entraram tão bem no que o jogo pedia, né? O Thiago Santos, nossa senhora, concedeu um escanteio numa desatenção boba. Mas vai lá o Hércules no contra-ataque, com fôlego, com perna, com coragem, ele dá o título desse vídeo. Hercúleo. O Fluminense consegue eliminar e ganhar da Inter de Milão, vice-campeã da Champions. Sim, a Inter criou chances, mas foi basicamente tudo comprimido naquele momento do segundo tempo. Sim, a Inter tem os próprios problemas. Perdeu jogadores que... Enfim, galera, vimos aqui o Fred Caldeira, maravilhoso como sempre. Vamos ver aqui agora o PVC, que é outro cara que eu gosto muito. Vamos lá, PVC, fala aí, PVC, quero te ouvir, PVC. Espetacular o Fluminense. Espetacular a lição do Renato, que em 2019, quando perdeu 5-0 para o Flamengo pelo Grêmio, na semifinal da Libertadores, dizia-se antiquado, marca individual. E o Mundial de Clubes consagra a marcação 1-1, homem a homem, individualmente, especialmente na pressão, como o Bayern fez contra o Flamengo. O Renato fez o oposto do Felipe Luiz. Se eu tenho que jogar contra um time que eu sei que é mais forte do que eu mudo. E mudou a estratégia e fez linhas de 5 e linhas de 4, teve a sorte de fazer um gol com 3 minutos. Sorte e competência, porque Arias gruda a bola no seu pé e Cano define num toque só. 73% dos gols de Cano, um toque só na bola. E presta atenção, vamos lá. Bayern, o Manchester City deve classificar, a gente já sabe do Paris Saint-Germain,
a gente já sabe do Palmeiras, do Fluminense. Pode ter dois alemães, mas são 2 brasileiros entre os 8 melhores do mundo, Palmeiras e Fluminense. A vitória da Copa Rio, né? Os 2 campeões da Copa Rio estão nas quartas de final da Copa do Mundo de clubes. Mas está o Fluminense, pela competência e estratégia do Renato, pela habilidade do Arias e pela capacidade do Cano fazer gol em um toque só. Parabéns ao Fluminense. Muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Vamos ver agora aqui o que falaram a galera aqui da TNT, o Vitor Sérgio Rodrigues. Tem uma galera boa aqui, né? Tem o Mauro Betting, enfim, tem uma galera boa, Bruno Formiga. Vamos ver, vamos ouvir eles aí. Partida, a capacidade do Fluminense em se adaptar ao jogo, a linha de 5 do Fluminense matando as pontas da Inter e depois encaixotando o Lautaro Martínez. Lautaro Martínez foi entrar no jogo nos últimos 15 minutos e o Fluminense, uma estratégia muito bem executada. Primeiro, com a capacidade do Arias circular, se desmarcar e com essa liberdade gerar problemas a todo momento para a Inter, e defensivamente o time do Fluminense conseguiu bloquear tudo que a Inter tentou fazer. Acho que só o Barella, tirando o Barella, que acho que se desvencilhou algumas vezes e deu um passe aqui e outro ali, o Fluminense neutralizou todas as armas da Inter e merecidamente fez um 2-0, porque quando o jogo estava 1-0, as melhores chances já tinham sido do Fluminense. Aí Verdade. Depois a Inter chegou 2 vezes ali com o Lautaro. Mas uma vitória histórica e uma vitória gigantesca. A Inter passou a assustar mais o Fluminense, levar mais perigo ali por volta dos 70 minutos. Na verdade, dos 35 do segundo tempo para frente, que a Inter chegou uma com o Devray e 2 com o Lautaro. E o Fábio sendo fundamental mais uma vez. 44 anos, o vovô Fábio, hein? E jogando em altíssimo nível. Tudo bem, ô Mauro Beto? Que vitória enorme, colossal, né? O Fluminense vence e o Fluminense está nas quartas de final. Boa tarde. Uma das maiores vitórias, claro, da história do Fluminense, uma das grandes vitórias da história dos brasileiros em Copa do Mundo de Clubes, Mundial Interclubes, Intercontinental, o nome que você quiser dar, mas é tudo Copa do Mundo. E é o Fluminense agora, provavelmente pegando o Manchester City, muito dificilmente pegando o Al Hilal. E olha que o Al Hilal é um time interessante, mas o City é favorito, como era a Internacional. O Al Hilal do Simone Inzaghi. Sim, né? Como era o Bayern contra o Flamengo. E aí, de novo, aquela discussão que vai ser eterna, né? Pau a pau, se é igual, se não é igual. E tá valendo, né? O que tá valendo é essa festa tricolor no Rio, Charlotte e pelo mundo. E a vitória como foi? Com um gol do Cano aos 2 minutos, com um golaço do Hércules aos 49 da segunda etapa, com o Fábio. Olho nesse garoto, tá? E até pegando do meu amigo McAllister, a expressão que eu acho genial, um dia o Fábio vai contar aos netos dele, daqui umas 2 semanas, que ele fez mais uma grande defesa, grandes defesas, teve 2 bolas na trave, mas só no finalzinho. O Fluminense jogou bem, espelhou taticamente, né? O Renato é bom treinador mesmo, gosta ou não gosta, ele tem sacadas muito boas. Ele não é tão bom quanto ele acha, mas ele é muito melhor do que a gente acha dele, né? Tem muito mérito dele, da comissão técnica, tem muito mérito desse que para mim é o melhor jogador até agora da Copa, que é o Arias, de novo eleito o melhor do mundo, melhor da partida e melhor por enquanto da Copa do Mundo. É o terceiro MVP dele já nesse Mundial de Clubes. No SofaScore eu não sei exatamente como tá, mas ele está entre os 5 melhores e para mim é o melhor. Tá, não é o melhor jogador, mas de novo é o melhor do torneio. O Schillaci não era o melhor jogador nem da Juve, foi para a Copa, fez o que fez, e nessa Copa o Fluminense estava fazendo o que fez contra o vice-campeão da Europa. Mas a Inter não tem mais o mesmo treinador, ok. A Inter perdeu o Çalhanoğlu, faz falta. A Inter só hoje teve Thuram e não estava no nível legal, ok. Mas o que o Fluminense fez hoje é mais uma vez histórico. João de Deus, Sobrenatural de Almeida e o 13º trabalho de Hércules fizeram toda a diferença para o tricolor carioca. Abençoado o Fluminense, ô Bruno Formiga. Boa tarde para você. O Fluminense agora está entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes. É o segundo brasileiro a conseguir essa vaga. Acho que é uma vitória incontestável, né, o Formiga? Do início ao fim, jogaço do Flu, né? É uma vitória incontestável. Boa tarde para todo mundo. A vitória é incontestável e é preciso lembrar que o Fluminense
jogou contra 2 europeus que estão entre os 4 últimos finalistas de Champions, a Inter, atual finalista, e o Borussia, visto no ano passado. Os 2 últimos vistos. E jogou melhor que ambos, empatando com um e ganhando do outro. Merecia ter ganho do Dortmund e hoje mereceu ganhar do começo ao fim. Os 2 melhores jogos do Flu nesse Mundial de Clubes são esses 2. E são 2 jogos gigantes contra adversários enrolados e que vieram de campanhas muito boas, com estilo de jogo bem diferente do Fluminense, e o Fluminense se encaixando no jogo do Dortmund e se encaixando no jogo da Inter. Acho que hoje é muita palma pro Renato Gaúcho, a leitura na mudança da escalação dele, da comissão técnica, a execução dos jogadores e terminando com o gol do Hércules, que é um cara que foi contratado com muita expectativa, demorou a se encaixar e só passou a jogar bem com o Renato Gaúcho. E aí o Renato é premiado colocando o Hércules, tirando o Hércules do time, para do que ele... O que é legal é que os caras da TNT estão valorizando a vitória do Fluminense, reconhecendo que o Fluminense foi superior na proposta, né, e não fazendo como alguns gostam de fazer, de botar tipo assim, porque faltou fulano, porque faltou ciclano, não. Os caras estão comentando dentro daquilo que realmente o Fluminense fez, né, de superior ao seu adversário. Isso é muito legal, isso é muito bacana de ver. E vamos lá. Em todas as valências, né? Ele taticamente foi melhor, tecnicamente ele foi melhor executando tudo, fisicamente foi uma loucura. Assim, um amasso, ganhando quase todas as divididas, duelo pelo alto, duelo por baixo. A Inter é um time muito forte por cima, mas hoje os 3 zagueiros do Fluminense soberanos ali, né? Tanto que a gente deu nota no Instagram da TNT, eu não consegui mudar a nota de nenhum, porque eu acho que os 3 estiveram num nível absurdo. Seria injusto com qualquer um. Pô, tinha 9 pro Thiago, 8,5 pro Ignacio. Olha o que tá jogando acho de Ignacio, que é injusto, cara, né? Os 3 jogaram absurdamente bem. Freitas, Ignacio e esse aí, né? Esse outro garoto, vovô garoto aí esse também. Esse outro jovem aí, não, o os Thiago 3, Silva. Os 3 jovens do Fluminense jogando absurdamente, né? Sim. O Cano decidindo, o quarteto, na real, né? Porque o Ares também não é nenhum garoto. Ele já está em outra categoria. O Arias perto desse daí são adolescentes. É juvenil. É interessante porque se você pensar, né, tirar o Canóbio vai te deixar completamente sem força ofensiva, e não aconteceu, né? Porque o Nonato aparecendo muito bem, o Nonato com um pouco mais de liberdade, mas aparecendo bem, se juntando com Arias, com Cano, e com o Samuel Xavier apoiando muito bem também. Na jogada do gol, tem o Samuel Xavier quase fez um gol no na ataque, depois ele quase fez um gol que a bola passa isso, mas uma partida, assim, de uma execução muito perfeita do time do Fluminense, e mereceu, assim, tranquilamente. 1-0 eu acho que seria pouco, e se a Inter empata ali, porque teve chance, né? Teve o Lautaro meteu uma bola na trave, eu acho que seria merecido. Não, antes da bola na trave, uma defesa absurda do Fábio com o pé, né? É que a segunda bola na trave já estava 2-0. Já tá 2-0, então já estava encaminhado, né? Mas a primeira bola na trave empataria o jogo, que naquela ocasião seria... não retrataria o jogo. Era um achado que o Fluminense não merecia. E eu tô 100% com o Mauro. Eu acho que o melhor jogador da competição é o Arias mesmo. Assim, a gente tava na dúvida durante o jogo, mas o Arias, com certeza, coisa foi construindo ali. A seleção do campeonato. Da Copa do Mundo. Enfim, o Bruno Formiga falou aí, concordo muito, né? Os caras estão impressionados com a organização do Fluminense. E realmente o Fluminense foi um time absurdamente organizado. E que partida fez o Fluminense? Vamos ver agora o que vai falar aqui o pessoal da ESPN, isso mesmo. Vamos ver aqui o pessoal da ESPN, o que eles falaram aqui. Vamos começar com o Calçade. Vamos lá, vamos ver o que o Calçade falou aí, a galera da ESPN comentando o resultado. O cara domina aquele pedaço ali, né? Ele sabe o que vai acontecer. O cara sentiu... A vida dele é essa. A esperança sempre, desistir nunca. Cara, ainda ele cabeceia no chão, ainda a bola entra no meio das pernas do goleiro. Pois é. Quer dizer, é um negócio, é para acontecer, né? Tem horas que não tem jeito. Mas os paralelos eu acho que são válidos, porque é preciso entender as diferenças também de equipes, né? Fosse um Bayern de Munique, seria diferente. Ontem o Flamengo perdeu bolas, mas que nem o tênis, você tem erros forçados, né? Os erros foram forçadíssimos, com uma capacidade que o Flamengo não teve, de forçar os erros no Bayern de Munique. Então, hoje o Flu não permitiu a Inter fazer isso. Isso não teve. Eu falo, o nível de foco, de atenção no jogo hoje do Fluminense foi muito maior do que do Flamengo. E ontem é um negócio muito sério. Você não pode errar. O nervosismo, claro que há uma tensão, qualquer jogo, ainda mais nesse nível. Isso que eles estão falando de não poder errar, galera, é perfeito. O Fluminense ele não deu quase chances para a Inter de Milão. As chances aconteceram no fim. E o Flamengo, que quis propor o jogo, naturalmente ele vai errar mais.
Então, o que eles estão falando aqui, a proposta fez grande diferença, mas vamos lá. Num evento como esse, o cara não entra assim, tô nem aí. Até o Thiago Silva, que jogou Liga dos Campeões, tudo que foi jeito, deve sentir alguma coisa. E tá jogando no Clube do Coração. E o que aconteceu favoravelmente ao Fluminense ontem aconteceu negativamente ao Flamengo ontem, foi tomar o gol logo de cara. Mas não fazer o gol, mas o Flu nada é à toa, né? Sim. Nada. Mas o Flu não estava desequilibrado. O Flamengo entrou desequilibrado com aquela pressão. Quando viu, estava 2-0. Mas aí, pera lá, eu acho que jogo errado. Aí eu acho que tem a ver muito com os adversários nesse momento. Totalmente diferente. Tem a ver com os adversários. Porque a gente podia falar há 3 meses que o Bayern não era melhor do que a Inter. Hoje a gente não pode falar isso. A diferença de 3 meses fez muito bem ao Bayern. Muito bem ao Bayern. E de finalista de Liga dos Campeões, essa Inter aqui... Então, e a Inter está engolando. Agora, de novo, assim, isso não pode ser usado de maneira alguma para tirar o mérito... Claro. Porque eu até acho que eu não concordo, William, em relação ao foco do Flamengo. Não acho que faltou foco do Flamengo. Eu acho que no começo do jogo estava bem desligado. Não é. Eu não vejo nada de desligado. A pressão que ele toma foi desligado. É completamente mérito do adversário. Faz em todo mundo. E que o Bayern conseguiu fazer isso diante do Flamengo, como a Inter não conseguiu fazer. A bola que o Pamecano tira pro primeiro gol é brincadeira. É claro que para a Inter hoje é mais difícil fazer isso. A Inter já jogou muito da maneira como a gente viu o Bayern jogando ontem, com todo mundo subindo, pressionando e tal. Mas hoje a Inter não faz isso. Hoje a Inter não consegue fazer isso. Então eu acho assim, o que aconteceu com o Flamengo ontem tem muito a ver com o mérito do Bayern de Munique. E acho que foi, no fim, a análise até do próprio Felipe Luiz, né? Que ele fala, cara... Eles foram melhores. Eles foram melhores, eles são melhores. E é fato que eles são melhores. E tudo bem. Não tem nenhum drama aí, né? O Bayern ser melhor. Eu discordo. Eu acho que a proposta do Flamengo foi um erro. O Flamengo quis propor o jogo, o Flamengo quis ter o controle do jogo, e aí, né, acabou acontecendo o quê? O Bayern de Munique subiu a linha, pressionou, quem tenta tomar atitude tem mais chance de errar. Quem deixa o adversário com a bola e tenta combater para tentar o contra-ataque tem menos chance de errar. Defender é mais fácil do que atacar. O Fluminense optou por uma partida de se defender para contra-atacar, e o Flamengo quis atacar, quis propor. Eu acho que essa é a grande diferença. O que a galera da Casé TV falou também. Vamos dar uma olhadinha aqui na galera da Casé TV. Vamos ver aí. Caralho, correr muito. Gente, assim, o Fluminense superou isso. Gente, assim, não há questionamento acerca disso. É mata-mata. Tem que se discutir. E assim, foi muito grande. Tudo aquilo que a gente falava dos duelos Brasil e Europa, que a gente teve a sensação e a confirmação durante a fase de grupos, agora a gente coloca mais uma camada sobre isso, porque essa vitória do Fluminense, e aí se adaptando ao jogo, não trocando, mas fazendo um jogo, até porque o Fluminense, a gente tem que dizer também, o Fluminense do Renato Gaúcho, ele não é que ele tem uma cara definida, o Renato ainda está encontrando a cara dele, estou dizendo aqui no Brasil. Antes de o que está fazendo lá no Fluminense está jogando melhor na Copa do Mundo de Clubes do que estava jogando no Brasileiro. Então, assim, o Fluminense ainda não tem uma... Como joga o Fluminense do Renato? Não sei. Então, mas deixa eu te falar, o Fluminense do Renato tá invicto há 10 jogos. Sim. Tá fazendo um bom campeonato brasileiro também. Tá na briga em tudo. Tá, mas eu digo, mas mesmo assim, na briga em tudo, ainda não existe uma identidade definida do Fluminense. Sim. Se é um jogo que é reativo, se é de posse de bola, se é de... Mas ele se adapta, ele é camaleão, ele é competente. Mas eu acho que essa Copa do Mundo, essa vitória do Fluminense, ela traz uma camada, assim, muito importante nesse debate que a gente estava travando aqui de América do Sul e Europa. Essa vitória aqui agora, ela foi muito relevante nesse aspecto, porque agora a gente pode confirmar mais uma vez a tese de que dá para jogar. E aqui não estamos falando de um time da segunda prateleira da Europa. Estamos falando de um time que, beleza, passa por uma transição de técnico, mas é o time que acabou de ser vice-campeão da Champions, cara. Uns 3 anos foi vice 2 vezes. O time que participou de um dos jogos mais frenéticos que eu vi na minha vida, que foi Barcelona e Inter de Milão, agora na Liga dos Campeões. De doido, assim, o Casemiro, a gente acabou o jogo, ligou pro Casemiro, que merda é essa que a gente acabou de ver de futebol? Ó, pra gente mostrar de novo essa imagem que é linda. É lindo, o pavilhão ali. Da comemoração. Pavilhão. Do pavilhão do Fluminense. Lá nos Estados Unidos, que era a mesma que estava acontecendo nas Laranjeiras, a festa espetacular. Meu irmão tava lá. E no Rio de Janeiro inteiro, e no Brasil todo. O Luizinho falou muito bem, né? Que é uma vitória com um tamanho assim que não dá para mensurar. Não dá para mensurar. Não tem como mensurar a vitória do Fluminense. Ela tem um tamanho muito absurdo. Ela tem uma repercussão muito absurda. É impossível a gente querer mensurar essa vitória do Fluminense, querer dizer é a maior vitória do time brasileiro sobre um time europeu nos últimos tempos, né, galera? É uma realidade isso daí.
Mas, enfim, vamos ver como é que a mídia, no geral, depois vai tratar disso daí. E antes disso, vamos lá, vamos ver agora também o que a imprensa falou. Então, se liga aí. Cara, que loucura! Parabéns ao Fluminense. Eu não acreditava que o Fluminense pudesse classificar contra a Inter de Milão, mas foi guerreiro, time de guerreiros. Isso mesmo, Fluminense da máquina tricolor. Parabéns ao tricolor, que por sinal, quem que tá nas quartas de final, Fluminense ou Flamengo? O Flamengo ou o Fluminense? É o Fluminense. E se o Fluminense tá, meu irmão, tá tudo certo. Renato Gaúcho, maravilhoso. E agora, meu irmão, Fluminense é Fluminense. E o Fluminense mereceu, ganhou de 2-0. Parabéns a todos os jogadores. Parabéns ao Renato Gaúcho. E parabéns ao Fluminense, o time da minha sogra Daisy, que é tricolor das Laranjeiras. Parabéns, Fluminense. Isso aqui Pilhada. É histórico. O Fluminense acaba de fazer história e acaba de ter o maior feito de um brasileiro, por enquanto, nesse Super Mundial de Clubes. Porque o Fluminense é o primeiro nesse Super Mundial brasileiro a eliminar um gigante do futebol europeu. A eliminar simplesmente a atual finalista da Champions League. Não tem como tentar desmerecer isso aqui. O que esse Fluminense do Renato Gaúcho fez hoje? Isso é gigante, gente. Isso é para orgulhar não só o torcedor do Fluminense. Isso é para orgulhar o brasileiro que gosta de futebol. O Fluminense não só ganhou e eliminou a Internacional. O Fluminense jogou bem. O Fluminense atacou. O Fluminense perdeu chances. O Fluminense teve coragem e jogou bem demais. Cara, que feito do Fluminense do Renato Gaúcho. O torcedor tricolor hoje, ele tem que estar muito orgulhoso. E o Fluminense mostrou para a finalista da Champions que o futebol brasileiro pode sim bater de frente contra qualquer time no futebol mundial. Cara, olha isso aqui. Eu não sou torcedor do Fluminense. E olha o que eu tô sentindo, cara. Que jogo! O Pilhado, pela primeira vez, eu concordei com o Pilhado em alguma coisa, né? Pela primeira vez eu concordei com o Pilhado em alguma coisa. Mas assim, galera, realmente muito bacana a forma como a imprensa está repercutindo, né? O Fluminense, incontestavelmente, o maior feito do futebol brasileiro, mas não parou por aí, não. O Fluminense vai continuar, a gente tem que acreditar, né? Jogo a jogo, eu tô fazendo esse vídeo aqui, nesse momento, tá Manchester City 2, Al Hilal 2, isso mesmo. O Al Hilal eu avisei, o Al Hilal tem um timaço, vários jogadores nível Europa, né, jogadores que jogam no time árabe, mas são nível Europa, a gente falou sobre isso aqui, né, o Al Hilal tem, né, Juan Cancelo, Koulibaly, tem o Neves, né, como é que é o nome dele? Rubem Neves, né, o Al Hilal tem o Renan Lloyd, tem o Milinkovic Savic, tem o Malcom, tem o Marcos Leonardo, então é um timaço o time do Al Hilal. Independente de quem passa, vocês que estão vendo esse vídeo já vão saber quem passou, independente de quem passa, o Fluminense não vai ter como propor o jogo. O Fluminense vai ter que jogar de forma reativa, se quer ganhar. É fazer o mesmo jogo que fez e se classificou. Mas é isso aí, galera, foi o nosso react aqui, reagindo aos comentaristas. Espero que vocês tenham gostado. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e vai vir mais conteúdo aí, fica ligado.